A sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5. É um tema que eu gosto demais, eu amo falar sobre isso, sobre vida no Espírito. Glória a Deus. Ô querido, vocês estão me vendo assim com esse cabelo lindo, com essa barba maravilhosa também? Mas eu não cheguei do Afeganistão, viu? Porque eu tô brincando, né? Que aqui eu tenho o privilégio de usar barba, porque no Peru eu tenho que deixar mais. Ô Maíne, você tá aí, Maíne? Nossa, eu levei até um tchan assim, que eu nunca mais tinha visto a Maíne. Acho que é a única que eu conheço. Então eu cheguei assim, tô podendo usar barba, porque quase nenhum peruano tem barba e eles estranham bastante quando deixa grande assim vocês. Diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Até aí. Curva a sua cabeça. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, obrigado porque o Senhor nos permite estar aqui congregados, reunidos para ouvirmos da Tua Palavra, para adorarmos ao Senhor, para orarmos pelos necessitados. E nessa noite nós te pedimos que a Tua Palavra, que é viva e eficaz, que ela possa ser semeada em terra fértil, que possa produzir no coração dos Teus filhos, e que o Senhor permita que cada um saia daqui, Senhor, ministrado através desta palavra, que o Senhor ministre o nosso coração e que o Senhor nos ensine também em tudo aquilo que o Senhor deseja. Fica conosco nessa noite, porque nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, como nós iniciamos o texto aqui, né? É uma coisa que eu gosto muito de falar, porque nos dias de hoje, e cada vez tem se tornado mais difícil viver uma vida no Espírito. E o que é uma vida no Espírito? Será que é você passar 24 horas do teu dia trancado dentro do quarto, orando, cantando, lendo a palavra? Será que é isso? Isso é uma coisa que não existe, querido. E esse viver no Espírito que a palavra nos ensina é uma realidade para nossas vidas, porque como o texto diz, queridos, a nossa carne, ela briga, ela discute, ela reclama, ela faz tudo o que é errado contra o nosso Espírito. Elas são opostas, elas não se juntam, elas não são como um ímã que se grudam assim e ficam grudados. Então é uma luta diária, é uma luta 24 horas do dia. A sua carne querendo fazer uma coisa, quando o seu Espírito diz que você não pode fazer aquilo. E como é difícil nos dias de hoje, atualmente,
E é uma coisa que eu falo, queridos, há bastante tempo já, porque eu sou convertido desde criança. A minha avó me levou para a igreja com 7, 8 anos. E desde que eu me converti, isso há mais de anos, queridos, eu escuto, Jesus está voltando. Olha, presta atenção, Jesus está voltando. Sabe, e já se passaram anos e Jesus não voltou. Será que Jesus vai voltar? Só que o que eu falo para você é que a vinda de Jesus, ela nunca esteve tão próxima quanto agora. Porque se passaram 10, 15, 20, 30 anos que eu ouvia falar isso e Jesus não voltou, então quer dizer que já passaram 10, 20, 30 anos em que a vinda de Jesus está mais próxima. Você entende isso? Então assim, a gente passa uma vida inteira militando, lutando contra a carne. E não é uma tarefa fácil. Ou tem alguém aqui expert nisso? Vem aqui dar aula para nós então, porque eu necessito saber. Mas não é uma tarefa fácil. E a gente leu aqui um monte de ações da carne. E a gente leu um monte de ações do Espírito. Então elas se confrontam. E nós precisamos nos esforçar um pouquinho mais para vencer a carne, que não é uma tarefa fácil. E às vezes no começo do ano, janeiro, a gente tem um monte de expectativas, um monte de sonhos, planos e projetos. Eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou trabalhar mais na obra do Senhor, eu vou ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, eu vou ler um livro por mês, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou adorar, eu vou servir. Esses são os nossos planos. E os planos do Senhor? A gente está seguindo os planos do Senhor? A gente está conseguindo vencer a carne para que o Espírito reine na nossa vida? Gálatas, capítulo 2, versículo 20. E assim, é imprescindível, né, que a gente tente viver uma vida no Espírito, porque já pensou, uma vida na carne e sem fé, como é que a gente agrada a Deus? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Agora pensa uma vida sem fé e uma vida na carne. A gente não tem nada, querido. Nós não temos nada. Capítulo 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha que palavra tremenda, né? Que bonito poder falar assim, ó, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Glória a Deus, aleluia, porque todos aqui um dia levantaram suas mãos e disseram, Senhor, seja bem-vindo dentro do meu coração. Mas aí, ainda não é o fim fazer isso, é só o começo. Tem um processo. E somos nós quem determinamos o final desse processo. Porque a palavra declarada já foi há muitos anos, milhares de anos. Mas como é a nossa resposta a tudo isso que Deus tem ministrado há gerações já sobre a nossa vida? Então aqui, né, já não vivo eu, Cristo vive em mim. Cristo vive em você? Pergunta para o seu irmão, Cristo vive em você? Cristo vive em nós, glória a Deus.
mas é preciso alguns pontos, né? Precisamos de algumas estratégias para fazer isso valer a pena. E se você quer viver uma vida no Espírito, sabendo que Deus tem algo poderoso para a tua vida, Ele tem um dom, Ele tem um talento para te entregar, ou já te entregou, e você precisa saber, conhecer, multiplicar esse talento, então você precisa se posicionar da maneira que Deus quer. Sabe por quê? Porque lendo o livro de Provérbios é um livro tremendo de ensino, de perfeição. E lá ensina, né, que nós devemos ser sábios. E às vezes algumas pessoas pedem sabedoria, mas vivem como tolos, vivem como hipócritas. Então eu não posso pedir para Deus uma coisa que eu quero ser e eu não caminhar em cima disso. É como se eu pedir: Senhor, me ensina a tocar violão, guitarra e jogar basquete. Então assim, se eu quero aprender um instrumento, eu vou atrás dele, eu vou correr atrás disso, eu não vou correr atrás de outras coisas. Então se eu peço sabedoria para Deus, eu vou andar como um sábio, eu não vou andar como um tolo, porque o Espírito, ele briga com a carne. Então assim, a carne, o diabo, ele não quer que você faça nada que seja do Espírito. Aí vai depender de você, se você está muito bem em Deus, para você aceitar aquilo que Deus te impõe, aquilo que a palavra diz, aquilo que a palavra é a verdade, ou você vai viver da tua maneira. Não tem nenhum problema, mas quem vai ter as consequências depois é você. Os irmãos estão entendendo? E uma das primeiras coisas para que você viva uma vida no Espírito é que você se esvazie de você mesmo. Porque se você acha que você é capaz de mais, glória a Deus, é só você. Então, nós nos esvaziando de nós mesmos, nós reconhecemos que existe um Deus maior que pode tomar conta melhor da nossa vida do que nós mesmos. E Ele pode fazer isso. Então assim, viver uma vida no Espírito é uma vida de renúncia, é uma vida de decisão, e não é uma vida escrava. Não é isso, queridos. Você não vira escravo do Senhor Jesus, porque na cruz Ele fez você livre, Ele não fez você um escravo. Então viver uma vida no Espírito é você reconhecer: Senhor, eu não sou nada, eu não tenho nada, mas eu preciso do Senhor, enche-me. E antes que o Senhor me encha, me esvazie, porque eu quero ficar lá no topo, assim, no bem rasinho, ou sem nada. Melhor sem nada, para que tudo que o Senhor coloque dentro de mim seja melhor do que eu tinha antes. Porque na nossa vida no mundo, queridos, a gente não pode ter nada que nos faça retroceder, que nos faça pecar, que nos faça errar. Então é melhor começar do zero, deixar que o Senhor comece do zero, para que a sua vida seja realmente transformada por Ele, e que você passe a viver uma vida no Espírito. Será que uma vida no Espírito é passar 24 horas orando em línguas? Eu vou dizer que a oração em línguas é uma parte muito importante da vida no Espírito. Porque a oração em línguas, eu não vou dar uma aula de teologia para vocês hoje, eu gostaria, mas numa próxima oportunidade. Mas assim, a oração em línguas, ela tem as suas funções. E uma das funções é ela alimentar o seu corpo, o seu espírito, a sua alma, alimentar você. Então assim, e a oração em línguas, ela te prepara para um momento, eu não sei, pode ser um momento daqui 2 minutos, pode ser um momento daqui 1 semana, pode ser daqui 15 anos, mas a oração em língua, ela te prepara para que você seja mais forte na hora da dificuldade, da tribulação, de tantas coisas ruins que nos sobrevêm. Então a oração em línguas, ela tem um papel importante, e é um tema que eu amo falar também,
mas eu vou deixar para uma próxima oportunidade. Mas uma vida no Espírito não é passar o tempo inteiro orando em línguas, não é passar o tempo inteiro orando, embora você possa fazer isso meditando, né, no Senhor. E não é passar o dia inteiro dentro da igreja, ajoelhado, clamando ao Senhor, porque como diz na própria palavra, né, os judeus faziam isso, ficavam repetindo a oração como se Deus não soubesse o que eles estivessem precisando. E assim, às vezes eu visito algumas pessoas para fazer oração ou para visitar alguma família, e aí eu ouço assim, né? Eu não sou conselheiro não, queridos, mas eu gostaria de ser, porque eu gosto muito de ouvir as pessoas, mas assim, às vezes as pessoas ficam se lamentando, isso evangélicos, pessoas evangélicas, não estou falando de pessoas do mundo, mas evangélicos que assim, às vezes estão um pouco fracos na fé, e aí eles começam a se lamentar e dizer assim: olha, eu oro, eu sigo orando, eu continuo orando por essa situação e não muda. Mas sabe por que não muda, querido? Não é que Deus não quer responder, não. Deus já sabe o que você precisa. É que você fica insistindo numa coisa que é Deus quem decide, não é você. Então assim, eu falo, ó, a gente vai orar, e depois dessa oração, você vai entregar isso, porque a pessoa às vezes está com um problema, e ela fica assim, remoendo o problema, aí como é que é curado assim? Não dá para ser curado assim, querido, porque às vezes Deus quer tirar isso da sua cabeça, mas você é quem não quer. Então assim, a vida no Espírito é um processo. Não é uma coisa que você é crente hoje, levanta sua mão, aceita Jesus, amém Jesus, e amanhã você está levitando na presença de Deus. Não é assim. E nem vai ser. É um processo em que você é quem decide. Até se você vai morar no céu, é você quem decide. Deus já te deu a salvação. Jesus Cristo já pagou o preço, já entregou na tua mão, ó. Você é salvo. Pelo meu sangue, você é salvo. Agora, se você vai morar no céu ou não, queridos, é uma diferença tão grande. É outra história. Porque Ele nos deu livre-arbítrio. E é você quem decide. É você quem decide. Quero ler outro texto. Efésios 5:18. E se alguém puder, por favor, abrir o Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. E nós vamos ler aqui Efésios 5:18, que diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Queridos, o Espírito Santo, ele é santificador. Ele nos santifica. E ele tem uma maneira, ele tem um jeito de te levar a essa santidade, e é específico com cada um. Todos nós somos diferentes, mas Deus tem uma maneira específica de tratar com cada um de nós. E se você tem dificuldade de andar no Espírito, de ter uma vida melhor com Deus, então peça ao Espírito Santo, que é o teu melhor amigo. Jesus, quando foi ao céu, ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu amo vocês e não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Consolador.
E o Espírito Santo é a figura, é a pessoa de Jesus Cristo nas nossas vidas. Então nós precisamos recorrer ao nosso melhor amigo, aquele que tem todo o poder, para que a gente consiga levar uma vida melhor com Deus. Por favor, Salmo 119, 105, alguém que encontrou, por favor? Pode ler. Olha só. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então assim, você tem o Espírito Santo, você tem a boca de Deus, que é a palavra do Senhor, e é ela quem vai te guiar. Ou seja, você não precisa fazer nada por sua vontade própria, você já tem tudo feito, você só precisa seguir. Siga isso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então assim, você só anda na escuridão se você se afastar dessa luz, porque a luz está aí, posta sobre os teus pés. Ela é o tapete dos teus pés. É o Senhor quem te ilumina. Então, todos os textos que nós lemos, né, eles são bem claros em tudo que eu estou falando. Porque, como eu disse no início, é muito difícil, queridos. Não é que é assim um pouquinho fácil, um pouquinho difícil, um pouquinho demais. Não, é muito difícil viver uma vida no Espírito. Mas nós podemos ser melhores, perfeitos. Estamos caminhando para a perfeição. Se a gente vai alcançar ela, eu não sei, mas que a gente pode ser melhor, a gente pode. E às vezes o início do ano é um bom termômetro para você saber, ou você entrar nesse caminho, nessa linha, porque você, como eu, fazem planos e projetos. E eu já me projetei, na verdade, no final do ano eu já estou planejando todo o meu ano, né? Então assim, esse ano eu já planejei que eu vou voltar para o Peru e vou iniciar aulas que eu não tinha começado, vou ensinar coisas que eu não tinha ensinado, vou buscar recursos em toda a nação peruana para abençoar esse projeto. A gente pode sonhar alto, e devemos ter planos e projetos, mas que o Senhor esteja à frente de tudo isso. Sabe, que a tua vontade, que o teu desejo esteja assim alinhado com a vontade e o desejo do Senhor, porque eu tenho certeza que se isso acontecer, você vai prosperar em absolutamente tudo. Pensa que aquilo que você colocou no teu coração está no coração de Deus. Então, queridos, é a união perfeita. Porque quem tem que dirigir e dar as respostas que você precisa não são os líderes, não é o teu prefeito, não é a presidente Dilma, não são essas pessoas. Ou elas dirigem a tua vida? Não, quem dirige a tua vida é o Senhor Jesus. Então, quando a tua vontade está alinhada com a vontade de Deus, perfeição. Porque aí não importa o que aconteça, se vai ter pedra, se vai ter montanha, se vai ter avalanche, se vai ter neve, se vai ter dilúvio, passe o que passar, se é da vontade do Senhor, perfeição. Você entende que vai vir os percalços, as pedras no caminho, mas não importa, vai passar tudo isso e lá no final a sua resposta vai ser sim, aprovado, glória a Deus, aleluia. Porque se Deus diz, Deus diz. Não adianta eu querer mudar, não adianta eu querer. E olha, eu vou falar para você que se você tentar desviar do caminho, você vai sofrer pra caramba.
Mas lá no final você vai encontrar e vai saber que aquilo que você fez não valeu a pena. Era melhor ter seguido só a vontade do Senhor. Porque às vezes a tua vontade está perfeita com a do Senhor. E aí Ele trilha um caminho para você fazer. E aí no meio do caminho você quer um atalho. Só que Deus não preparou esse atalho para você. E aí é que você sofre, sabendo que você podia ter ido assim, ó, bonitinho. Podia ter seguido lindo o caminho, sem nenhum problema. Porque a visão de Deus não é a nossa visão. Então às vezes a gente pensa assim, ó, a nossa vontade está legal com a de Deus. Só que ali tem um negócio que não gosto, que eu não quero, que não combina comigo. Mas o Senhor está falando para você ir. E aí você quer fazer a tua vontade. Aí, queridos, aí não vira. Aí não rola. Vai rolar lá na frente, né? Porque o final, se Deus disse, vai cumprir. Mas aí foi você quem buscou outros caminhos. Não foi o que Deus preparou. Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus. E eu falei aqui, né, que até se você vai entrar no céu ou não, depende de você. E isso é um texto, eu já estou para terminar já, mas eu tenho 3 horas ainda. Apocalipse, capítulo 19, versículo 8. Esse é um texto que está martelando a minha cabeça. E cada vez que eu leio tem algo diferente, né? O do som. O pastor sai do som agora, né? Para adiantar aqui o serviço, quero mostrar umas fotos para vocês. Então assim, queridos, a nossa vida precisa caminhar de glória em glória, de vitória em vitória, para que esse texto seja uma verdade nas nossas vidas. Então assim, decida hoje se você quer se esvaziar de você mesmo e deixar que Deus tome conta da sua vida, deixar que Ele te encha, que Ele te transborde. Se você quer se sujeitar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a tua vida, você é quem decide. Apocalipse 19, 8. Desde o 7. 19, 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma, preste atenção nessas palavrinhas, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Às vezes quando você não lê o texto inteiro, só lê assim versículos isolados, você não capta muito bem. Então eu peço a você que leia todo o texto em casa, se você tiver oportunidade. Mas eu destaquei esses 2 versículos porque ele tem tudo a ver com a nossa salvação. Ele tem tudo a ver com os atos de justiça que nós cometemos. E que são os atos de justiça? É tudo aquilo que você faz e que agrada a Deus. É aquilo que você faz por você mesmo, é aquilo que você faz pelo seu próximo, é aquilo que você faz para Deus. Só que assim, não é tudo aquilo que você faz de bom que é aprovado por Deus. Saiba disso. Então, os atos de justiça são tudo aquilo que você faz e que de verdade Deus se agrada. Então preste atenção no texto, porque eu andei meditando aqui e, queridos, a roupa
Roupa, isso. Roupa é algo muito importante nas nossas vidas no dia de hoje e desde que Adão e Eva pecou. Porque quando Adão e Eva pecou, eles descobriram que estavam nus e tiveram que coser, costurar roupas. Conhecem esse texto, sim? Conhecem essa história também. E a partir desse momento, a roupa passou a ter uma importância muito especial. O médico tem uma roupa especial, o enfermeiro, o advogado, eu e você. E quando a gente vai numa festa, a gente põe uma roupa diferenciada também. E aqui nesse texto está falando de uma roupa celestial. É uma roupa que eu e você vamos vestir nas bodas do Cordeiro. E sabe quem faz essa roupa? Quem sabe? Da onde que vai vir essa roupa? Essa roupa vai cair do céu e a gente vai vestir? Não, sabe quem confecciona? Quem é o estilista dessa roupa? Se chama Valmir de Oliveira Mena. Eu faço a minha roupa. Você é quem constrói essa roupa. E quando o texto diz assim, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cujo a esposa a si mesma. Ou seja, não é alguém que vai te vestir. Essa roupa não vai cair do céu. É para lá que a gente vai, mas não vai cair de lá. E é você mesmo, a si mesmo, se arrumou, se ataviou, se adornou. Então tem a ver comigo e com você. E assim, os meus atos de justiça, eles constroem essa roupa. Então se eu estou sendo uma boa pessoa, se eu tenho agradado a Deus, se eu tenho vivido no Espírito, se eu tenho obedecido a palavra de Deus, essa roupa está sendo assim, ó, tecida, está sendo construída, está sendo confeccionada, linha por linha, bordado por bordado. Então, não depende do pastor Alexandre e da pastora Marinês. Não depende do ministro de louvor. Não depende do teu chefe, do teu professor. Depende de você, dos teus atos, da tua verdade, daquilo que você entende em Deus, daquilo que você reconhece em Deus. Então, queridos, olha, é fácil viver no Espírito? Pensa nisso, que agora, a partir de agora, se você não sabia, entenda que a sua roupa precisa começar a ser feita. Porque se tiver pela metade não vai entrar não. A roupa tem que estar inteira. Então, se você não tinha começado a construção dessa roupa, tipo, acabou o culto, já sai comprando umas linhas aí, espirituais. Os irmãos estão entendendo? É muito forte, queridos. Então leia o texto todo para que você entenda e que você possa meditar nessa palavra. Porque o linho finíssimo, a roupa com que você vai construir isso, são os teus atos de justiça. É a tua vida com Deus, é a tua dependência em Deus. E olha, o que eu falei aqui hoje é o pó da poeira, porque não é nada diante de tanta coisa que eu poderia falar e outras pessoas podem vir falar sobre vida no Espírito. E como nós lemos no texto inicial, o nosso corpo, a nossa carne, ela luta contra o Espírito. Então você precisa buscar em Deus uma maneira, uma estratégia, para que você vença pouco a pouco a vontade da carne, as coisas da carne, para que o Espírito prevaleça. Amém, queridos? Os irmãos entenderam? Tem muito mais, mas eu vou deixar por aqui, porque senão o pastor também vai falar assim: já falou tudo, nem vou chamar mais ele. Então, na próxima vez eu continuo
para que ele tenha a oportunidade de me chamar outra vez. Na verdade, assim, eu sou de casa, né? Então eu venho quando eu quiser, né, pastor? Glória a Deus. Nem que seja para assistir o culto. Ô, queridos, eu queria mostrar umas fotos para vocês. Que hora que acaba o culto, pastor? 11 horas? Beleza. Puxa.